Alô, som. Alô. Alô, som. Wilson Peterson. Estamos ao vivo. Vamos lá. Parece que agora está tudo ok. Vamos lá. Atenção. Vamos aqui. Cadê tu, meu filho? Onde estou? Cadê? Aqui. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na santa? Tudo certo? Olha aqui. Deu pano pra manga, hein? Essa minha mesinha aqui, ó. Ó. Ali, ó. Oi. Oi. Pediu pra atualizar bem na hora da live, né? Que beleza, que beleza. Mas estamos ao vivo, hein? Vamos lá. Boa noite, Heloísa. Que beleza. Amanda. Mariana. Cadê? Lincoln, meu querido. Ari. Raquel, Natália, Luciana. Quem mais? Ana. Muito bem, Isabela. Tamo junto, Bruno. Ô, Brunão. Que beleza. Vamos, Lara, boa noite. Que beleza, hein? Estamos ao vivo para mais uma live monstro, tá? Então, se você quiser pegar esta resolução aqui da FUVEST, está disponível no site fisicaresolve.com.br, tá? Vitória, Thiago, tamo junto, Luciana, vamos que vamos, tá? Então hoje a gente vai resolver a provinha da UEL. Vamos lá, deixa eu centralizar este microfone aqui, ó. Muito bem, que eu tomo ele como base. Vamos lá, essa provinha, mas fala pra mim, gostosa, hein? Quem vai prestar essa provinha, vou te falar, viu? Provinha chatinha de fazer, tá? Então vamos lá. Então eu selecionei as questões aqui que eu achava que tinha física, tem umas que tem aí pedaços de química e tal. E essa daqui, ela tinha quatro afirmações, né? 4 sentenças aqui, ó. Mas a 1 e a 2 não tinha nada a ver com física. Nada. Não tinha a menor condição nem de eu suspeitar do que responder. Eu falei, quer saber? Eu vou sacar ela, tá? Então, não vai dar para dar uma resposta final aqui. Eu vou só jogar as duas questões, as duas sentenças que envolvem a física, tá? Aí você pegar a prova original, eu não consegui nem entender se era português ou atualidades, o que diabo que era aquilo ali. Vamos lá. O resultado de um processo de 5 anos entre pesquisa, projeto e construção, a Sonic Pavilhão Sônico, do artista Doug Aitken, é uma obra site-specific, que traz uma perfuração de 200 metros de profundidade no solo, e nela foi instalada uma série de microfones para captar o som da Terra. Esse som é transmitido em tempo real por meio de um sofisticado sistema de equalização e amplificação no interior de um pavilhão de vidro vazio e circular que busca a equivalência entre a experiência auditiva e aquela com o espaço. Tá bom. Então, e aí essa intenção I2 fala alguma coisa de espaço, enfim, né? Parecia alguma coisa, uma relação, alguma questão relacionada à arquitetura, tá? Vamos lá. Aí, ó. Então, beleza. Então, é arte. Ah, a Heloísa tá falando, é arte. Pode crer, faz sentido, tá? Parecia alguma coisa relacionada à arquitetura, né? Então tá, então é arte, tá? Então, beleza. Então, vamos para a sentença número 3, que é a física. Supondo que a perturbação no chão da obra se comporte como um tubo sonoro de comprimento 200 metros e que a velocidade do som se propague no interior a 1.400 metros por segundo, contendo 50 nós, a frequência da onda será 87.000 Hz. Bom, primeiro, que tubo sonoro que vocês imaginam aqui, ó, né? Que tubo sonoro?
Então tem um buraco aqui no chão, né? Beleza? Então, fazendo um tubo aí de 200 metros, tá? E aí o que você imagina, né? Bom, o clássico é a gente imaginar o quê? Uma parada assim, né? Essa extremidade aqui aberta, e a outra extremidade fechada. Afinal, o furo, né, o buraco aí, tem fundo, né? Ele não atravessa a terra, tá? Então, se você tem uma extremidade aberta e outra fechada, é um tubo sonoro fechado, tá? Tubo sonoro fechado. Muito bem. Então, um tubo com as duas extremidades abertas é um tubo sonoro aberto. Um tubo com uma aberta e outra fechada é um tubo sonoro fechado, tá? Então, temos aí um tubo sonoro fechado de 200 metros de comprimento. E aí você tem que lembrar o seguinte. Na extremidade aberta vai formar sempre ventre, tá? E na extremidade fechada vai formar sempre nó. Na aberta é ventre, fechada nó, tá? Bom, mas ele falou que são 50 nós, né? 50 nós. Então vamos lá, vamos tentar achar aqui um padrão. Então, eu vou desenhar aqui, ó, na aberta é ventre, né, ó. Então eu tenho aqui, ó, um ventre aqui, né? O ventre aqui. E aí, aqui tem um nó, tá? Então isso aqui é um meio fuso, né? Lembra o seguinte, né? Quando a gente estuda lá, né, tubo sonoro, a distância de um nó até outro consecutivo é chamada de fuso. E o fuso vale sempre lambda sobre 2, tá? Então, isso aqui é meio fuso, tá? É metade dessa parada aqui. Se você reparar, ó, é um negócio assim, ó. Isso aqui é exatamente isso aqui, ó, tá? Isso aqui deitado, tá? Bom, aí, ó, quando eu tenho um fuso inteiro, daqui para cá é um fuso inteiro, tá? Então me ajuda aqui, ó. Aqui eu tenho um nó, né? Um nó, né? Aqui eu tenho o segundo nó. Beleza? Tá. E aí, ó, a cada fuso inteiro me dá mais um nó, né? Então, esse aqui é o terceiro nó. Mais um fuso inteiro, quarto nó. Mais um fuso inteiro, quinto nó, né? Então, vamos viajar aqui, né? Quantos fusos inteiros aqui, né? Até chegar ao nó 50, né? O 50º nó, tá? Então, vamos viajar aqui. Quantos fusos a gente vai ter aqui, né? Quantos fusos a gente vai ter aqui para dar os 50 nós, tá? Olha só. Quando eu coloco esse fuso aqui inteiro, é o segundo nó, tá? Então, o primeiro fuso é o segundo nó. O segundo fuso é o terceiro nó. O quarto fuso, o terceiro fuso é o quarto nó. Vocês estão acompanhando? Vamos lá. De novo, com calma. No primeiro fuso vai dar o segundo nó. No segundo fuso, o terceiro nó. No terceiro fuso, o quarto nó. No quarto fuso, o quinto nó, né? Então, o número de fusos que tem, né? O número de nó vai ser sempre um a mais, tá? Raciocinando ao contrário. O número de nó, para achar o número de fuso, é menos 1, tá? Então, se eu tenho, vamos lá, se eu tenho 2 nós, é porque eu tinha um fuso. Se eu tenho 3 nós, é porque eu tinha 2 fusos. Se eu tenho 4 nós, é porque eu tinha 3 fusos. Então, para eu ter 50 nós, vai ter que ter 49 fusos. Beleza? Então, qual que é? Quantos fusos inteiros a gente tem? 49, tá? Mais um meio fuso aqui, tá? Então, nós temos 49 fusos inteiros, mais esse pedacinho aqui, que é um meio fuso, tá? Mais um meio fuso. Tudo bem? Tá. Então, agora vamos lá. O meio fuso, ele vale quanto? Lambda sobre 4, tá? E o fuso inteiro, lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2, tal. Então, eu vou ter, me ajuda aí, né? Se eu somar os 49 fusos, né? Mais o meio fuso, né? Esse comprimento total tem que dar o tamanho do tubo, que são os
200 metros, tá? 200 metros. Então, me ajuda aí, ó. Vamos lá. 49 fusos, ou seja, 49 vezes lambda sobre 2, mais um meio fuso, mais um lambda sobre 4, tem que ser igual ao comprimento do tubo, 200 metros, tá? Então, 50 nós vai ser 49 fusos mais um meio fuso, tá? Então, vamos lá. O comprimento do tubo, que é isso tudo aqui, ele tem que ser o comprimento de 49 fusos. Então, 49 vezes quanto que é o comprimento de cada fuso, que é lambda sobre 2, mais o comprimento de um meio fuso, que é lambda sobre 4, tá? E aí esse cara aqui é o tamanho, o L é os 200 metros, tá? A partir disso, a gente consegue achar quem é o maldito lambda, tá? Então, 49 sobre 2 aqui, né? 24,5 mais 0,25, né? 24,75 lambda. Então, isolando o lambda aqui, 200 por 24,75, tá? Bom, eu tenho o lambda. Aí eu aplico lá no V igual a lambda F, tá? A velocidade do som ele deu, 1.400. O lambda é essa bagaça aqui. E aí você vai achar a frequência, tá? Faz a continha, a frequência 173,25 Hz, tá? E aí ele falou, é 87,5? É não, tá? Então essa afirmação 3, ela é falsa, tá? Mas aí, para a gente chegar nessa bagaça toda aqui, ó, né? Demanda um certo raciocínio para julgar uma sentença, tá? Tudo bem? O vermelho na parte verde está ruim de enxergar. Então tá bom, né? Vamos lá. Então nós apaga aqui. Eu falei o seguinte, ó. Como o cara fez um tubo na terra, um buraco na terra, esse buraco tem que ter uma extremidade aberta e uma extremidade fechada, né? Fechada. Que é o fundo do buraco, tá? Isso caracteriza um tubo sonoro fechado. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Essa extremidade aqui em cima é aberta e a extremidade aqui é fechada, tá? A partir disso, você sabe que, do estudo lá da acústica, que na extremidade fechada tem que formar sempre nó e na aberta tem que formar sempre ventre, tá? E aí, a partir disso, ele falou que são 50 nós, aí você tem que ficar raciocinando para ver quantos fusos inteiros você tem, tá? Então, a gente chegou em 49 fusos inteiros, mais um meio fuso aqui na ponta, tá? Então, 49 fusos, 49 lambda sobre 2, e o meio fuso é lambda sobre 4. O que eu tinha colocado ali em cima também era isso aqui, ó. O fuso inteiro, você aprende isso lá em onda estacionária. O fuso inteiro vale sempre, vale sempre lambda sobre 2, tá? Então, se você tiver meio fuso, que é isso aqui, ó, vai valer lambda sobre 4. Tudo bem? Maravilha. E aí, a gente concluiu que a 3 é falsa, tá? Vamos para a 4. A onda sonora gerada nas proximidades do pavilhão sônico incide em um ponto qualquer da perfuração e se propaga ao longo de toda a estrutura cilíndrica de maneira homogênea e sucessiva. Aí sim, né? Se você tem a estrutura cilíndrica lá, né? Que você tem lá o tubo, e aí eu estou imaginando que ele está se propagando ao longo, né? Por dentro do tubo, né? Então, o ar aqui é homogêneo, então você vai ter a onda homogênea, tá? Então, a afirmação número 4 é verdadeira. Beleza? Então, o que eu posso fazer nessa questão é apenas julgar a questão 3 e a 4, a questão 1 e 2 é de artes e eu não tenho a menor ideia. Tudo bem, gente? Beleza? E, ó, demanda um tempo enorme para fazer isso aqui, tá? Aí eu penso que o cara, ele colocou alguma coisa assim, meio que... Enfim, ele deve ter raciocinado alguma coisa e, no fundo, o que ele escreveu não era o que ele estava pensando e acabou dando esses números quebrados aqui, tá? Mas do jeito que ele escreveu, é assim que a gente resolve. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Acompanha. A prova, me parece que ela tem um tema, né? Ele estava falando de museu o tempo todo. Vamos lá. Nos museus, algumas peças são hermeticamente conservadas em redomas de vidro. Vocês sabem o que é uma redoma, gente? Sim ou não? Uma redoma de vidro? Ó,
é tipo aquelas... deixa eu colocar aqui, fazer em preto aqui, ó, né? Opa! É tipo aqueles recipientes que você coloca para guardar pão. Já viu? Recipiente para guardar pão, né? Então, por exemplo, é um pãozinho, tá o prato aqui, né? Aí você põe o pãozinho aqui, põe lá uma redoma de vidro, tá? Uma redoma, uma parada assim, tá? E em museu, sei lá, fica lá o objeto lá e você coloca... Uma redoma é uma campânula. Boa, uma redoma é uma campânula. Professor, o que é uma campânula? É uma redoma. Beleza. Ele segue lá. De vidro contendo gases nobres, tal como o argônio, que pode ser inerte e previne processos de oxidação. Em um museu, os diretores constataram que, ao longo do tempo, as partes metálicas do relógio fabricado, por volta de 1950, estavam sendo oxidadas, indicando que, além do gás argônio, havia gás oxigênio dentro da redoma. O experimento foi realizado com o intuito de determinar a presença do gás oxigênio dentro da redoma. Para tanto, 10 litros da mistura gasosa contida na redoma foram coletados em uma seringa hermética. Beleza. Sendo que 5 litros da mistura foram transferidos para um frasco de capacidade volumétrica de 30 litros, contendo 1 grama de gás hidrogênio. Tá. Então você passou a ter aqui, ó. Vamos lá. Um recipiente. Carronho azul. Vou pegar o preto aqui, vai. Você passou a ter um recipiente. Não tá ajudando essa cor, né? Vamos lá. Vou fazer aqui, vai. Você tem um recipiente lá, né? Vou fazer aqui embaixo. Aqui embaixo. Você tem um recipiente. E esse recipiente, você jogou esses 5 litros da mistura, você transferiu para o recipiente de 30 litros, tá? O recipiente de 30 litros. E aí o gás passa a ocupar os 30 litros aqui, tá? E nesse gás aqui, você tem 1 grama de gás hidrogênio, tá? 1 grama de hidrogênio, né? Gás hidrogênio. Muito bem. Ele segue. Em seguida, fez passar uma faísca elétrica pela mistura, resultando na reação entre gás hidrogênio, que beleza, hein? Gás hidrogênio e oxigênio, sem excesso de reagentes com formação de água na fase gasosa. Que beleza, isso aqui é química, hein? Vamos lá. Sabendo que houve variação, que não houve variação de temperatura, 298 kelvins, e que o volume do frasco, em que a pressão final no frasco foi 2 atm, então a pressão aqui, ó, a pressão aqui dentro é 2 atm. Muito bem, assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, as quantidades em mols de argônio e oxigênio contidos na alíquota de 5 litros da seringa. Bom, o que estava em 5 litros da seringa foi transferido para cá, nesses 30 litros, tá? Então, o que ele falou dos 5 litros lá está exatamente aqui. Beleza? Então, vamos lá. É o seguinte, né? Eu tenho aqui a pressão que o gás exerce, o volume, e tenho a temperatura também, né? Que ele falou lá, 298 kelvins. Ele me dá aqui também a constante dos gases, em atm litro por mol Kelvin. Me dá a massa atômica do hidrogênio. Tá bom. Beleza. Então vamos lá. Então eu consigo achar o número de mols que tem aqui, certo? O número de mols que tem nessa mistura gasosa aqui, ó. PV/NRT, tá? Então a pressão é 2. O volume que o gás ocupa aqui é 30. O número de mols eu vou achar. A constante 0,082 e a temperatura 298. Beleza? Faz a continha, vai dar aproximadamente 2,45 mols, tá? Então, quantidade aqui, 2,45 mols. Beleza. Aí é o seguinte. Qual que é o número de mols aqui do gás hidrogênio, né? Então, olha só. Gás hidrogênio. O número de mols é a massa pela massa molar, tá? Muito bem. Ele falou para mim, olha lá, que é 1 grama, né? 1 grama. Então, o número de mols é a massa aqui, 1 grama. E a massa molar é 2, né? Certo ou não? É gás hidrogênio, né? H2, certo? H2.
Então, são dois átomos, né, do hidrogênio para formar o gás hidrogênio. E aí esse número de mols vai dar meio, tá? Muito bem. Então, final das contas aqui, nós temos meio mol de gás hidrogênio. Bom, qual é a pergunta do exercício? O quanto que tem de argônio, tá? E quanto que tem de oxigênio. Então, me ajuda aqui, ó. Fazer a maldita reação, ó. O gás hidrogênio, né, mais o oxigênio, e falou que vai gerar água gasosa, né? Não foi isso que ele falou, ó? O gás hidrogênio e oxigênio, né, reagem formando água gasosa, tá? Então, H2, o gás H2, mais o gás oxigênio, formando água gasosa. Aí tem que fazer uma parada aí que eu sempre achei um saco na química. Isso é um saco, tá? Que é balancear a reação, tá? Então tá bom, aqui eu tenho um de H2, certo? Tá, beleza. Aqui no final ficou H2 também, né? Aqui eu tenho um de H2. Só que eu tenho um de oxigênio, tá? Então aqui eu tenho que ter um de oxigênio também, né? Então, se aqui é O2, aqui esse cara tem que ser meio, tá? Então tá bom. Então balanceamos a reação, tá? E aí o que a gente tem? Nós temos 0 mol de gás hidrogênio. Então, ó, qual é a proporção aqui, né? A proporção é 1 para meio para 1, né? Tá bom, se aqui é 0,5, então aqui vai ser metade 0,5, 0,25, tá? E ali vai ser 0,5. Muito bem. Então, no final das contas, o que a gente tem aqui, né? Vamos lá. Qual que é a ideia que a gente tem? O número de mols total é 0,45, tá? Isso aqui vai ser 0,5 do gás, né? Menos o que você tinha de argônio. Beleza? Então, o N do argônio, né? Na verdade, esse cara aqui é mais, tá? Mais. Beleza? O que você tem aqui, ó, o que você tem aqui no final, ele fala aqui, ó, né? No final, todo mundo junto, ficou 2,45. Desses 2,45, meio é do gás hidrogênio, né? Então, o restante é do argônio. Então, do argônio é 1,95 mol, tá? Então, pode ser a alternativa A, não pode ser a B, não pode ser a C, não pode ser a D, não pode ser a E. Então, é a A. Achamos a resposta. Beleza? Beleza, né? Isso aqui é 0,95 mol de argônio, né? E 0,25, né, do gás oxigênio que tinha lá, tá? O gás oxigênio é o que ele pergunta, o argônio e o oxigênio. O argônio é 1,95 e o oxigênio 0,25 que você tinha antes de dar a reação, tá? Isso aqui é o que a gente tem no final, tá? No final. Antes que você tinha, você conseguiu calcular aqui que é 0,25 mol de oxigênio. Então, gente, essa questãozinha aí, na verdade, ela é uma questãozinha de química, né? Eu fui enganado. Essa parte é física, tá? Mas quando cai gases na física, não tem a reação, tá? Não ocorre reação. Então, na física, os gases não sofrem reação, não tem que ficar fazendo esse negócio chato, que eu sempre achei muito chato, isso aqui na química, balancear a reação. Professor, essa ideia de passar 5 litros para o frasco de 30 litros foi só para confundir? Pode crer. Com certeza, né? Você tinha os 5 litros do gás e você jogou no 30 litros. Aí depois ele pergunta a respeito dos 5 litros. Vai ser esses 5 litros que você tinha aqui viraram 30 litros nessa temperatura e nessa pressão, tá? É uma maneira que ele tem para falar lá para você, que você tem um volume, o gás ocupando, o gás sempre ocupa o volume do recipiente que ele está contido, tá? Então o gás está num recipiente de 5 litros e ele ocupa o volume de 5 litros. Então, provavelmente no experimento, ele não tinha dados a respeito da temperatura e da pressão naquele recipiente de 5 litros. E quando ele transferiu para o outro recipiente, talvez no outro recipiente tivesse um manômetro lá, um medidor de pressão, para você poder medir a pressão, tá? Mas do ponto de vista da questão, sim, foi só para dar uma embaralhada na sua cachola. Tudo bem, gente? Quando eu fiz a questão, eu fiquei receosa com a resposta por causa disso. Pois é, né? Assim, essa prova aqui da UEL, né, eu já resolvi algumas questões da UEL e tal, mas uma prova assim inteira,
né? Eu não tinha percebido como essa prova é chatinha, tá? E assim, e tem vários aspectos que você fala, isso aqui pode gerar uma... Eu como professor, hein? Isso aqui não tá muito preciso, essa frase. Pode gerar uma certa controvérsia e tal. Então, como nós aqui de São Paulo estamos acostumados com os vestibulares de São Paulo, tipo Unifesp, Unesp, Fulvestre, que são vestibulares muito bem feitos, tá? Que são questões que dificilmente vão gerar dúvidas, né? Quando você pega questões assim, você fala, mas isso aqui tá meio pastoso, tá? Beleza? Professor, só precisava balancear para descobrir a quantidade de gás oxigênio, né? E se ele não perguntasse, não precisaria. Veja, eu precisaria, assim, não é que não precisaria, né? Acabou coincidindo que um molde de gás hidrogênio gerou um molde água no estado gasoso, vapor d'água, tá? Então esse meio aqui gerou o meio final ali, tá? Eu precisava saber esse meio final, porque quando ele fala aqui, as coisas que ele está falando aqui é a respeito da situação final depois de passar a corrente elétrica, tá? Então, a gente precisa saber o que está acontecendo no final da história. Beleza? E aí, evidentemente, se ele não perguntasse o 0,25 aqui, se ele não perguntasse a respeito do gás oxigênio, né? Esse 0,25 aqui seria irrelevante para nós, tá? Uma outra coisa que eu ia falar para você o 1,95 já matava a resposta, né, gente? Então, pelas alternativas, sempre tem isso em mente, tá? Resolver um pedaço da questão, vai lá ver se dá para eliminar o maior número possível de alternativa, né? E nessa aqui, ainda bem, eliminou 4, tá? Então você já conseguia, com o número de mols do argônio, achar a resposta final. Beleza? Vamos lá. Próxima questãozinha aqui, né? Olha só que bacana. Leia o texto a seguir. No Museu do Amanhã, a exposição Cosmos faz uma abordagem científica associando a composição atômica humana à composição de parte de uma estrela, contribuindo para o entendimento de como se comporta a matéria do ponto de vista atômico e subatômico. Com base nos conhecimentos da física moderna, considere as afirmativas a seguir. 1. No efeito fotoelétrico, uma luz monocromática que incide em uma superfície de metal, cuja energia seja HF igual função trabalho, arranca elétrons se e somente se a soma da energia cinética e da função trabalho forem iguais a HF. Tá? Então vamos lá, vamos recordar um pouquinho aqui a respeito do efeito fotoelétrico. Você tem uma radiação que incide na superfície metálica, né? E ao incidir, pode ser que você consiga ejetar elétrons, que a gente chama de fóton-elétrons, tá? Fotoelétrons, tá? Então, dependendo de como incidir essa radiação aqui, é possível arrancar elétrons dessa placa aqui, tá? Bom, e aí qual que é a ideia? A energia do fóton, né, tem que ser tal que por conservação de energia, né, a energia do fóton vai ser igual à energia do fotoelétron mais a tal da função trabalho. Quer dizer, existe uma certa energia mínima que o fóton incidente tem que ter para poder arrancar o elétron da placa, tá? E essa energia mínima é chamada função trabalho, tá? Muito bom. Então, a energia cinética vai ser o quê? Essa energia cinética vai ser o quê? Vai ser a diferença entre a energia do fóton e a função trabalho, tá? Então, a afirmação número 1 é verdadeira, tá? Então, vai arrancar elétrons se somente se a soma da energia cinética e da função trabalho for igual à energia do fóton, tá? Então, se somente se a soma das energias cinética e da função trabalho for igual à energia do fóton, tá? Eu posso passar a função trabalho para o outro lado e chegar exatamente na afirmação que ele falou. Beleza? Então, se eu colocar aqui, ó, se eu isolar a energia do fóton, vai ser igual à energia cinética mais a função trabalho, certo? Que é o que ele afirma aqui, né? Se somente se a soma da energia cinética, né, e da função trabalho for igual à energia do fóton, e a energia do fóton
é H vezes F, onde H é a constante de Planck. Beleza? Qual foi a prova que a gente resolveu, a última? Já não me lembro mais. Tinha uma questão de... Foi a Unesp, segunda fase, que foi agora, né? Tinha uma questão de efeito fotoelétrico, tá? Então, física moderna tá caindo aí nos vestibulares, tá? 2. No átomo de hidrogênio, os níveis de energia são indicados por N, onde a energia calculada para cada nível é dada por a expressão. Energia do nível é menos 1 sobre N quadrado, vezes 2,18 vezes 10 a menos 18 joules. Bom, aí, essa afirmação número 2, gente, você tem que saber a formulinha, tá? Então, a energia, né, nos níveis, né, do átomo de hidrogênio é menos 13,6 dividido pelo N, que é o número quântico principal, né, ao quadrado, isso em elétron-volt. Então, se você sabe essa formulinha aqui, o que você vai ter que fazer? Essa formulinha é dada em elétron-volt. E aqui o cara está me dando em joule. Então, o que você vai ter que fazer é converter. No fundo, se você sabe a formulinha. Eu não sei se ele dá formulário. Alguém pode me avisar aí se eles dão formulário na prova, né? Não sei se é dado. Mas, se for um formulário decente, deve constar essa formulinha. Então, no fundo, a única coisa que você vai ter que fazer é converter elétron-volt para joule, tá? Basta lembrar, então, que o elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Então, é pegar esse menos 13,6 e multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí você vai achar em joules, tá? Que é o que está falando aqui, né? Então, vai ficar menos 2,18 vezes 10 a menos 18, né? Sobre o N quadrado, exatamente essa expressão que ele deu aqui, tá? Então, essa afirmação, ela é verdadeira. Beleza? Não dá. Depois eu vou comentar o que vocês precisam saber em linhas gerais de física moderna, tá? Beleza? Meu Deus, que fórmulas são essas? Fórmulas de física moderna, tá? Muito bem. Terceiro, Max Planck considerou que os átomos que constituem um corpo aquecido se comportam como osciladores anarmônicos. Aqui já está errado, tá? Não é osciladores anarmônicos. É osciladores harmônicos, que têm suas energias distribuídas de forma contínua. Também não é de forma contínua, é de forma discreta, independentemente da temperatura do corpo, tá? Então, na verdade, nem o anarmônico aqui é difícil você saber isso, tá? Esse anarmônico aqui, um aluno do ensino médio não vai saber. Mas aqui, você pega esse item 3, ele é falso, por essa fala, tá? Que a energia é de forma contínua, distribuída de forma contínua. Não. A grande coisa que o Planck foi é descobrir que a energia é quantizada, tá? Então, a energia do fóton é H vezes F, tá? Então, você tem, para cada fóton, você tem uma certa energia, tá? Então, a energia, ela sai em pacotes, que a gente chama de fótons, tá? Então, a energia, ela é quantizada, beleza? E esse é o grande trabalho, a grande descoberta do Planck, tá? Que a energia, ela é quantizada e não de forma contínua. Então, a afirmação número 3 é falsa. E a 4, na teoria da relatividade especial, as leis físicas são as mesmas para quaisquer observadores em qualquer movimento. E a velocidade da luz no vácuo possui valores específicos para observadores em diferentes referenciais. Bom, então vamos lá. A bagaça é a seguinte, ó. Na teoria da relatividade especial, teoria da relatividade especial também é chamada de teoria da relatividade restrita, tá? As leis físicas são as mesmas para quaisquer observadores em qualquer movimento. E a velocidade da luz no vácuo possui valores específicos para observadores em diferentes referenciais. Então vamos lá. A teoria da relatividade especial ou a teoria da relatividade restrita, ela tem dois postulados. Primeiro, o evento não depende do referencial. É assim. O evento não depende do referencial. Como assim o evento? Vamos lá. Imagine
uma bexiguinha de aniversário. Parece mais uma lâmpada isso aqui. Ó, uma bexiguinha aqui, ó, de aniversário, tá? Tá aqui a bexiguinha de aniversário. E alguém vai lá com um alfinetezinho aqui, estoura a bexiguinha. Puf, a bexiguinha estourou. Qual é o evento? A bexiguinha estourar. Beleza? E aí a bexiguinha estourar é o evento, tá? Se a bexiguinha estourou no meu referencial, tá? Eu aqui, né, sentado vendo a bexiguinha, alguém, um piloto de avião que passou ali, né, com o avião voando, olhou pela janela, sei lá, vamos supor que o cara conseguiu com o binóculo visualizar a bexiguinha aqui, a bexiguinha tem que explodir também no referencial dele, certo? O evento, a bexiguinha estourar, não pode depender do referencial. Não tem como a bexiguinha estourar no meu referencial e não estourar no dele, tá? Fazendo um exemplo mais mórbido, né? Não tem como um cara levar um tiro e morrer no seu referencial e no outro referencial ele tá vivo. Isso não existe. Então, o evento não depende do referencial, tá? Aí, ele fala aqui, na primeira parte da fala aqui, dando uma ideia disso, tá? Na teoria, as leis físicas são as mesmas em quaisquer observadores. É mais ou menos, tá? Tudo bem. Mas aí a segunda parte está errada, né? A velocidade da luz possui valores específicos para observadores em diferentes referenciais. Então, a teoria da relatividade restrita são dois postulados. Primeiro, o evento não depende do referencial. E segundo, a velocidade da luz é constante, independentemente do referencial, tá? Então, esses dois postulados deriva toda a teoria da relatividade restrita, tá? Então, pela segunda parte da fala, né, esta afirmação ela é falsa. Beleza? Então, temos verdadeira aqui, a 2 e a 1, tá? Alternativa A de I need you. Bom, sugestão aí. Não tenho dados a respeito da prova da UEL, tá? Então, para eu fazer, por exemplo, as lives épicas que eu faço, né? As lives de pegar e quando eu bolo a questão, né? Pra quem não sabe, no final do ano passado eu fiz algumas lives épicas, né? Fiz do Enem, fiz da FUVEST, fiz da Unifesp. Então, qual é a ideia? Eu pego a prova, várias provas, estudo a prova, vejo o perfil da prova, vejo como caem as questões, né, os assuntos que mais incidem, né, como esses assuntos incidem, e aí eu bolo uma prova que eu inventei, tá? Dá um trabalho monstruoso fazer isso, tá? E aí eu solto o PDF, né, para os alunos e resolvo depois na live, tá? Se eu fosse fazer isso, com a UEL, eu teria que resolver várias provas, tá? E ver o perfil da prova, tá? Eu não resolvi várias provas da UEL. Então, eu não tenho dados para falar a respeito do perfil desta prova, tá? Então, o que eu posso falar é a respeito do que eu estou observando, nessa questão. Uma questão, ele conseguiu pegar o átomo de hidrogênio, efeito fotoelétrico, ele pegou a quantização da energia do fóton, Max Planck, e a relatividade restrita, que é, basicamente, a física moderna, que se ensina para vestibular, tá? Fora disso, acaba sendo muito profundo e não cai no vestibular. Então, o que tem caído de física moderna, aqui é tudo. O cara conseguiu pegar tudo de física, exatamente basicamente os 4 tópicos principais de física moderna, tá? Então, para você acertar essa questão, você tinha que saber a física moderna inteira, tá? Então, não sei se tem caído em outras questões, em outras provas de outros anos, porque eu não vi outras provas, tá? Mas essa questão pegou a física moderna praticamente toda, tá? Então, você que vai prestar a prova, né? Dá uma olhadinha em efeito fotoelétrico, em átomo de hidrogênio, né? Na quantização do fóton, né? E teoria da relatividade restrita, também chamada teoria da relatividade especial. Muito bom. Vamos para uma... Hakuna Matata me solta a seguinte pérola. 2015 a 2020 corresponde a 18% de recorrência.
Hakuna Matata, esse dado é você que concluiu ou você já tinha essa informação? Em geral, cai uma de física moderna quase todo ano. Sim, aquilo lá é para o átomo de hidrogênio. Átomo de hidrogênio. Beleza? Então vamos lá. Vamos para uma questãozinha clássica agora, hein? Certos dispositivos possibilitam visualizar ou demonstrar fenômenos naturais explicados pelas leis da física, como se encontra no Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina. Que beleza. Conforme a figura a seguir. Nos compartimentos inferiores do dispositivo há dois tipos de lentes, sendo possível observar a convergência e a divergência dos raios de luz que incidem nas lentes e delas emergem ao se acionar um botão. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre lentes esféricas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o caminho percorrido pelos raios de luz. Confesso que eu não consigo ver direito aqui, tá? Então me parece essa aqui, ó, me parece que é uma lente de borda grossa. Aqui me parece que é uma lente de borda fina, né? Ver imagem, não consigo ver imagem nenhuma nessa figura. Beleza? Mas dá para resolver só analisando as alternativas, tá? Então primeiro pelo símbolo. Esse aqui, assim, ó, é o símbolo de lente convergente, tá? Esse aqui é o símbolo da convergente, né? E assim é o símbolo de uma lente divergente, tá? Então, se você analisar as alternativas, essa coluna da esquerda, todas elas é lente convergente, e a coluna da direita, todas elas a lente é divergente, tá? Então, aqui nesta coluna convergente, né? E nesta coluna da direita, a lente é divergente. Beleza? Bom, então aí é só analisar a trajetória do raio para ver qual que é a correta, tá? Vamos relembrar quais são os raios notáveis, tá? Vamos lá. Olha lá. Vou falar como é que o raio incide, né? Como ele entra e como ele sai, como ele emerge, como ele refrata da lente, tá? Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo foco, sai paralelo ao eixo principal. Incide pelo centro óptico da lente, não desvia. Incide por um antiprincipal, sai na direção do outro antiprincipal, tá? Então aqui é o resumo dos 4 raios notáveis. Vamos que vamos. Item A. Vamos lembrar quais são os pontos notáveis também, tá? Que ele não marcou aqui, ele só marcou o foco. Olha só. Aqui, ó. Então aqui é o centro óptico da lente, centro óptico, aqui eu tenho um foco, outro foco. E para cá, a mesma distância do foco, eu tenho o antiprincipal. Para cá, a mesma distância do foco, o antiprincipal, tá? Então, AFOFA. É o famoso AFOFA, tá? Este raio está incidindo pelo centro óptico e ele passou reto. Incide pelo centro óptico, não desvia. Tá certo. E esse raio aqui, ó, ele não tá passando pelo foco, né? Parece estar um pouquinho para cá do foco, mas uma maneira que eu tenho de ver que esse raio está errado é que ele, ao pegar na lente aqui, ó, ele continua em linha reta, né? Certo? Gente, o raio só continua em linha reta quando passa pelo centro óptico. Passou pelo centro óptico, não desvia. Só quando passa pelo centro óptico, não desvia, tá? Então a A tá errada. Não preciso nem ver a divergente. A B. Raio entrou paralelo, saiu para cá e o prolongamento passou pelo foco, tá? Só que esse raio aqui, a lente convergente. E esse raio seria o raio notável na lente divergente, tá? Então esse raio aqui já está errado, não é a B. A C. Incide pelo centro óptico, passou reto, não desvia, tá? Beleza. E esse aqui entrou paralelo ao eixo principal, esse é o eixo principal, né? Essa linha aqui na horizontal. Entrou paralelo, saiu pelo foco. Opa, aqui da convergente está certa. Vamos ver na divergente. Incidiu pelo centro óptico, não desviou. Beleza, tá certo. E o raio veio aqui, incidiu, mirando no foco. Incidiu, mirando no foco. Ao pegar na lente, saiu paralelo, né? Incidiu, mirando no foco. Incidiu, mirando no foco, saiu paralelo. Tá certo. É a resposta alternativa C. Beleza?
Beleza. Vamos ver. A Elo falou, eu faço a UEL desde 2014 e sempre resolvi questão de física moderna desde então. Show de bola, hein? Então vai aparecer, provavelmente aparecer uma questãozinha de física moderna. Vamos lá, uma questãozinha de mecânica, hein? No Museu de Ciência e Tecnologia da UEL, existem experimentos que possibilitam ao público visitante entender a física de forma divertida. Olha que gostoso. Um desses é a base giratória usada para explicar situações nas quais grandezas físicas se relacionam no movimento circular. Tudo bem. Sobre o movimento circular em mecânica, considere as afirmativas a seguir. 1. No movimento circular, a resultante das forças que agem sobre o visitante é orientada para a direção tangencial. Não. Vamos lá. Movimento. Vamos analisar. Porque aqui ele vai falar de vários movimentos. Aqui ele falou movimento circular, mas ele não falou se era uniforme, se era movimento circular acelerado ou se era movimento circular retardado, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou explicar os três e a gente vê as afirmações. Movimento circular uniforme é um movimento em que a trajetória circular e o valor da velocidade não altera. O módulo da velocidade não altera, tá? Então, olha só, o módulo da velocidade vai ser constante, né? Ao longo de toda a trajetória, e você tem uma aceleração que aponta para o centro, tá? Que é a aceleração centrípeta. Muito bom. No movimento circular acelerado, é um movimento cuja trajetória é circular e o módulo da velocidade vai aumentando, tá? Então, ele é acelerado, então você tem uma aceleração responsável por variar o módulo da velocidade, que é a aceleração tangencial. E você tem uma aceleração responsável por alterar a direção da velocidade, que é a aceleração centrípeta. Então, você tem as duas acelerações, a centrípeta, por estar fazendo curva, e a tangencial, por variar o módulo da velocidade, tá? Então, temos aqui a velocidade, e aí o que acontece? Como o movimento acelerado, velocidade e aceleração tangencial têm a mesma direção, o mesmo sentido, tá? Então, o vetor aceleração tangencial está aqui. Como está fazendo curva, tem a aceleração centrípeta. Então, a aceleração total é a resultante das duas, tá? Me dá uma aceleração para cá. E no movimento circular retardado, quer dizer que é um movimento de trajetória circular e o módulo da velocidade está diminuindo. O movimento é retardado, ou seja, está brecando. Velocidade e aceleração têm sinais contrários, sentidos opostos, tá? Então vamos lá. Se a velocidade está para lá, tem uma aceleração tangencial para cá, para brecar ele, para diminuir o módulo da velocidade. E tem uma aceleração também responsável para o corpo fazer a curva, que é a aceleração centrípeta. E aí a aceleração total do corpinho é a resultante vetorial dessas duas para cá. Dito isto, vamos ver. 1. No movimento circular, a resultante das forças que agem sobre o visitante é orientado na direção tangencial. A resultante das forças, segundo a lei de Newton, vocês lembram disso? Força resultante é massa vezes aceleração, tá? Ou seja, resultante e a aceleração têm a mesma direção, mesmo sentido, tá? Então, você quer saber o que acontece com a resultante? Basta olhar para a aceleração, tá? E nenhuma das três aceleração é só tangencial, tá? Olha para a aceleração total. Essa aqui aponta para o centro, essa um pouquinho para cá, essa um pouquinho para lá. Não tem nenhuma tangencial. Essa afirmação aqui é falsa. 2. No movimento circular uniforme, então essa primeira situação aqui, ó, a aceleração linear média será maior quando o intervalo de tempo para percorrer o ângulo descrito for menor. Veja, o que ele está dizendo aí com a aceleração linear média, né? Ele me dá aqui uma ideia de aceleração tangencial, tá? E aí, se a aceleração tangencial, né, não vai ter aceleração tangencial porque o movimento é uniforme, tá? Se o movimento é uniforme, a aceleração tangencial é zero. Só tem a centrípeta, tá? Mas a tangencial é zero. Então é falso. 3. No movimento circular retardado,
A força tangencial deverá ter sentido contrário ao da velocidade vetorial. A força tangencial. Então, o movimento circular retardado é o terceiro aqui. A força tangencial, sentido contrário da velocidade vetorial. A velocidade vetorial está aqui, né? A velocidade é sempre tangente à trajetória. E a aceleração tangencial tem a mesma direção, sentido contrário. Como a aceleração ela é tangencial, sentido contrário da velocidade, a resultante é a mesma coisa da aceleração. Então, essa afirmação 3 ela é verdadeira, tá? E 4, no movimento circular e uniforme, então, o primeiro caso aqui, a aceleração centrípeta terá um valor maior quando o raio da trajetória for menor, né? Isso. Como é que a gente calcula a aceleração centrípeta mesmo? A aceleração centrípeta é v² sobre r, certo ou não? Então, quanto menor o raio, maior a aceleração centrípeta, né? Então, 3 e 4, alternativa C. Beleza, gente? Tamo junto? Vocês estão aí? Suave. Deixa eu ver o na coça. A pergunta, vocês já deram likes? Vocês já deu um likezinho aí? Hein? Ó, essa provinha merece, hein? As outras também, né? Aliás, seria bacana se você tirasse uma fotinho aí e postasse lá no seu, né? No seu stories do Instagram, né? Vamos tirar uma fotinha aqui? Vou tirar uma fotinha aqui, eu vou botar lá e você tira a foto e posta lá também, né? Você posta, você me ajuda e eu te ajudo. Olha só, apareceu aqui, ó. Tirou? Tirou, hein? Oi. Muito bom, olha só. Então tá. E aí, eu vou postar lá, depois você posta e me marca, hein? Me marca que eu te marco. E vamos que vamos. Próxima questãozinha aqui, ó. 52. Não acaba. Olha lá. A figura a seguir mostra a estrutura de um relógio pêndulo, exposto no Museu da Ciência Britânico. Planejado por Galileu Galilei, seu princípio e funcionamento está baseado na regularidade da oscilação e isocronismo de um pêndulo. Supondo que um relógio semelhante ao da figura foi construído e calibrado para funcionar a temperatura padrão de 18 graus Celsius, mas está exposto numa cidade cuja temperatura média no verão é 32 e no inverno 14. É correto afirmar que esse relógio... muito bem, aqui eu repeti, né? Correto afirmar que esse relógio, item A, atrasa no inverno devido ao aumento da massa do pêndulo. De jeito nenhum, né? Gente, quando você aquece um corpo, não mexe na massa, tá? A dilatação era explicada pelo... Se você aquecer, vai dilatar, né? O que vai acontecer? Aumenta os espaços entre as moléculas. As moléculas ficam... Imagina que as moléculas são as pontas dos meus dedos, tá? Elas ficam mais espaçadas, tá? Você não coloca e nem tira a molécula. Adianta no verão devido ao aumento da massa. Não muda a massa. Adianta no inverno devido à diminuição da frequência. Bom, aí tá falando de frequência, atrasa a frequência, funciona pontualmente, pois a frequência é invariável. Também não, tá? Então vamos lá. É a C ou a D. Aí a gente sabe que o pêndulo, né? Vamos pensar num pêndulo simples aqui, ó, né? O pêndulo simples, se você pegar a oscilação bem pequenininha, né? Eu vou poder aproximar esse movimento aqui, é quase retilíneo, tá? Se o ângulo aqui é bem pequenininho, se você pegar aqui, ó, traçar aqui na vertical, né? E aí pegar a oscilação máxima aqui, ó, para cá, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo máximo aqui, ó, θ. Se esse ângulo aqui for pequenininho, menor que 10 graus, né, o seno de θ é aproximadamente igual a tangente de θ, tá? E aí este arco que o pêndulo descreve é um arco bem suave, quase uma reta, tá? Aí eu posso aproximar esse movimento para o tal do movimento harmônico simples, tá? E aí, no MHS, o período de oscilação de um pêndulo de comprimento L imerso num campo gravitacional de módulo G é dado por período igual a 2π raiz de L sobre G, tá? Então, o período de oscilação do pêndulo depende do comprimento do pêndulo, certo? Espera aí. Vamos lá. Período
depende do comprimento e depende da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade não está mexendo, tá? Então vamos lá. Quando você aquecer, vai dilatar, vai aumentar o comprimento. Ao aumentar o comprimento, aumenta o período, tá? Esse comprimento aqui, eu posso expressar ele em termos da dilatação. Lembra disso? Comprimento final é o comprimento inicial que multiplica 1 mais alfa delta teta, onde alfa é o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a haste do pêndulo, tá? Muito bem. O fato é, quanto maior o comprimento, maior o período. Gente, que período? É o tempo de uma oscilação. Então, quanto maior o comprimento, mais tempo demora para fazer uma oscilação. Então, acompanha comigo, tá? Então, vamos lá. A 18 graus Celsius, que é o que ele foi fabricado, calibrado, 18 graus Celsius, ele está funcionando direitinho. A 32 aqueceu. No que aqueceu, dilatou, aumentou o comprimento, né? Ao aumentar o comprimento, aumenta o período. Então, antes o relógio fazia tic-tac, tic-tac. Agora eu vou aumentar o período, ou seja, aumenta o tempo de uma oscilação. Vou exagerar. Agora vai ficar assim, ó. Tic-tac. Tic-tac. Então demora mais para fazer uma oscilação, tá? E aí, à medida que o pêndulo oscila, né? Tic-tac, movimenta o ponteiro do relógio, tá? Que mostra lá as horas, tá? Então vai demorar mais para o ponteiro movimentar. Se demora mais, o relógio atrasa. Relógios de pêndulo atrasam no verão por causa da dilatação, tá? Então, então no verão, vamos colocar assim, ó, no verão atrasa. Portanto, no inverno adianta. Beleza? Então no verão vai atrasar. Vamos, com isso aqui já dá para responder? Adianta no inverno, né? Adianta no inverno. Beleza, é o que a gente colocou aqui. Atrasa no verão. Beleza, então essa afirmação. Adianta no inverno, né? E atrasa no verão. Né? As duas é a mesma coisa, tá? Se adianta no inverno, atrasa no verão. Então ambas corretas, tá? Então vamos ver. Devido à diminuição da frequência. E aqui devido à diminuição da frequência de oscilação, e aqui devido à diminuição da frequência de oscilação. Ué, as duas alternativas estão corretas? O que acontece com a frequência, né? Frequência é inverso do período. Se você aumenta o período, a frequência vai diminuir, tá? Beleza? Então, ele vai atrasar no verão devido à diminuição da frequência de oscilação, tá? Então, ele atrasa no verão. Essa afirmação D é verdadeira, tá? Atraso no verão devido à diminuição. E aí no inverno, hein, gente? Adianta no inverno. Porque assim, se tá lá 18 e foi para 14, vai contrair. E vai acontecer o efeito oposto, tá? Tecnicamente, a alternativa C estaria correta também. Ah, perdão. Não é diminuição da frequência, tá? Então ele adianta no inverno, beleza, mas a frequência aumenta, tá? Aumenta a frequência. Então essa aqui tá errada, tá? O certo seria aumenta. Então é a C mesmo, tá? Eu ia argumentar que a diferença de temperatura era pequenininha, né? Mas tá aqui, tá? A C tá errada porque vai aumentar a frequência. Atrasa no verão devido à diminuição da frequência, né? Aumentou. Olha aqui, ó, gente. Aumentou. Cadê meu mouse? Aumentou o comprimento, aumentou o período, diminui a frequência. Beleza. Aqui, quando resfria, no inverno, diminui o comprimento, diminui o período. Se diminui o período, aumenta a frequência, tá? Então, a frequência tinha que aumentar para C estar correta, tá? Então, é a alternativa D. Matamos esta questãozinha aí. Tamo junto? Beleza? Rogerinho, no movimento circular, o modo da velocidade é o mesmo da tangencial? A velocidade tangencial no movimento circular, a velocidade é sempre tangencial, tá? E o valor dessa velocidade é o módulo dela, tá? Tudo bem? Então,
O módulo da velocidade é o módulo da velocidade tangencial, porque no movimento circular a velocidade é tangencial. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Brunão. Beleza? Vamos lá. Próxima questãozinha. Olha só. No Museu de História Natural... No museu... Cadê o meu marcador? Aqui. No Museu de História Natural de Nova York existe uma exposição de origem do Sistema Solar que apresenta planetas, estrelas, as quais exibem características elétricas e magnéticas comuns aos equipamentos. Tá. Sobre as propriedades elétricas e magnéticas da matéria, atribua V ou falso. A Terra se comporta como um grande ímã. Beleza. Onde o polo norte magnético de uma bússola coincide com o polo sul geográfico. Não, não é coincidente, tá? É parecido, é próximo, tá? Então aqui nós temos o polo sul magnético, esse ponto é o polo sul magnético, e aqui é o polo norte geográfico, é próximo, mas não é o mesmo, tá? Então é falso. Um é falso. 2. Uma carga em movimento cria em torno de si um campo magnético que pode interagir com uma outra carga, exercendo nesta última uma força magnética. Verdade, né? Uma carga em movimento, né, é uma corrente elétrica, né? Eu coloquei uma simulaçãozinha aqui. Quando você estabelece uma corrente elétrica, gera um campo magnético ao redor do fio, capaz, inclusive, de defletir a agulha de uma bússola, tá? Então, essa afirmação é verdadeira, tá? Próxima. Se uma corrente passando por um fio condutor de área A e comprimento L, imerso em um campo magnético B, uma força F perpendicular ao campo atuará neste fio, fazendo com que as cargas experimentem uma força B e L sendo θ, tá? Então, a força magnética no fio retilíneo, tá? É isso aqui, tá? Então você tem um pedaço do fio aqui, percorrido por uma corrente, né? E aí ele fica sujeito a uma força magnética, cujo modo B e L sendo θ, no caso eu chamei de θ, ele chamou de alfa, tá? Verdadeira. As linhas de indução do campo, criadas por uma corrente I em torno de um condutor retilíneo, são elipses centradas sobre o condutor. Não. Se você olhar aqui de cima... Pera aí. Se você olhar aqui de cima, né, você vai perceber que essas linhas são circulares, tá? Então, se você olhar aqui de cima, né, as linhas de indução, né, são circunferências e não elipses. Falso. Falso. E a última, numa espira circular, onde circula uma corrente I, o módulo do B é diretamente proporcional a 2I, inversamente proporcional a R ao quadrado, né? Como é que é o módulo do campo magnético no centro de uma espira circular? μ0I sobre 2R, tá? Beleza? Então, é falso. Ele falou proporcional a 2I, não é proporcional a I. E inversamente proporcional a R quadrado, não é inversamente proporcional a R, tá? É falso. Então, ficou... FVVFF, tá? Então, alternativa D. Beleza? E agora sim, última questão, hein? Vamos lá. A figura a seguir destaca os tubos de pitot de uma aeronave no Museu de Voo em Seattle. Presentes nas aeronaves em operação na aviação civil e militar, uma das principais funções é a aferição da velocidade dos aviões. Com base nos conhecimentos de mecânica dos fluidos, assinale a alternativa que apresenta corretamente os princípios físicos utilizados para explicar o funcionamento do tubo de pitot. Uma pausa para beber água. Alexia perguntou aqui por que a A1 é falsa. Deixa eu voltar aqui, ó. A A1 é falsa porque o polo magnético, o polo sul magnético, não coincide com o polo norte geográfico, tá? Ele falou aqui, coincide. Não é no mesmo ponto, tá? É próximo, mas não é no mesmo ponto, tá? Beleza? Então, você tem uma inclinação magnética, né, que não coincide com o eixo de rotação da Terra, tá? É próximo, mas não é igual. Então, por isso é falso. Vamos lá, tubo de pitot. A velocidade, acompanha comigo, a velocidade de um fluido que escoa no interior de um tubo é inversamente proporcional à densidade específica desse fluido em temperatura ambiente. Bom, aqui é o seguinte, é raro você aprender
Hidrodinâmica, tá? Dependendo do vestibular, é raro cair hidrodinâmica. Aqui em São Paulo, que eu sei, o ITA pede hidrodinâmica, tá? Mas se não, a maioria dos vestibulares pedem apenas hidrostática, tá? Então você vai analisar o fluido, seja o líquido ou o gás, parado, estático, né? Agora, quando está em movimento, aí é hidrodinâmica, beleza? Então, para responder essa bagaça, tem que saber hidrodinâmica, tá? Então, ou você faz um cursinho que é específico para isso, que fale disso, tá? Essas coisas aqui a gente aprende no primeiro ano da faculdade, tá, gente? Normalmente é nível superior, mas vamos lá. Então, Bernoulli ou Bernoulli, tá? Vamos lá. É o seguinte, você tem um fluido que escoa aqui numa tubulação e vai para uma tubulação um pouco maior aqui, aumentou o diâmetro. E aqui está numa certa altura, aqui está numa outra altura. Né? E aí o fluido escoando ao longo disso, né? O que vai descrever o comportamento desse fluido é a equação de Bernoulli, tá? Bernoulli ou Bernoulli. Eu falo Bernoulli, tá? Então vamos lá. Como é que você vai fazer para lembrar, né? Basicamente, esse pedaço aqui, ó, é o que você já tem lá na parte da hidrostática, né? Uma pressão, mas dGH devido à altura aqui, tá? E aqui seria uma parte mais relacionada ao movimento do fluido, tá? Bom, o fato é que a soma desses componentes aqui, ó, né, desses três termos aqui, este e este, é uma constante, tá? Então, o que ele falou aqui? A velocidade do fluido que escoa no interior de um tubo é inversamente proporcional à densidade específica, né, desse fluido, né? Não é inversamente proporcional, porque aqui a velocidade é ao quadrado, tá? Então, a afirmação estaria correta, ele teria que falar a velocidade ao quadrado do fluido que escoa no interior de um tubo é inversamente proporcional à densidade específica desse fluido, tá? Então, tá errado, porque ele não falou o quadrado, tá? É velocidade ao quadrado. Então, não é. B. A variação da pressão em qualquer ponto de um fluido que escoa num tubo é inversamente proporcional à área da seção transversal desse tubo. A pergunta é: você já esguichou jardim? Você já irrigou plantas? Então, essa é a pergunta. Aqui você vai ter que lembrar, né, das suas aulas de jardinagem. Ou que sua mãe pedia para você: vai lá, meu filho, regue as plantas para mim. Aí você pegava o esguicho, né, e fazia o que com a pontinha do esguicho? Você diminuía a área, né, que saiu o fluido, tá? Você apertava lá e diminuía a área, tá? Então vamos viajar aqui na física para entender isso aqui. B. Então a vazão do líquido pelo esguicho é constante, tá? A quantidade de fluido de líquido que passa, de volume pelo tempo, é constante, tá? Então o fluxo, né? A vazão é constante. O que é vazão? É volume pelo tempo, tá? E o volume eu posso abrir como sendo a área da base vezes a altura, tá? Então eu abri aqui o volume como sendo a área da base vezes a altura. E agora eu vou fazer o seguinte: altura pelo tempo, ou seja, comprimento pelo tempo é velocidade, tá? Então eu posso escrever a vazão como sendo a área vezes a velocidade. Então a área vezes a velocidade do líquido que sai lá do esguicho é uma constante. Quando você aperta lá na boquinha do esguicho, você diminui a área. Ao diminuir a área, você aumenta a velocidade. Beleza? Tudo bem? Muito bem. Então, ao diminuir a área, você aumenta a velocidade. Estão comigo, né? Então, a água sai mais rápida ali da boca do esguicho. Agora volta para a primeira equação, a equação de Bernoulli aqui, ó. Quando você aumenta a velocidade, você está aumentando esse termo. Para que continue constante, vai ter que diminuir a pressão. Beleza? Tá? Então, aumenta a velocidade, diminui a pressão. Tá? Então, quer dizer que quando você aperta o esguicho, você diminui a área. Ao diminuir a área, você aumenta a velocidade. Ao aumentar a velocidade, diminui a pressão. Beleza? Professor, não aumenta a pressão? Não, diminui a pressão, tá? É bem simples. Deixa eu ver se eu faço uma demonstration aqui.
Como é que o avião voa, hein? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que o avião voa, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Tem uma folha de papel, certo? Se eu assoprar aqui, ó, em cima, ó, ela sobe, né? Ela sobe, que beleza. Ela sobe, tá? Porque ao fazer o fluido passar aqui em cima mais rápido, diminui a pressão, tá? Aumenta a velocidade, diminui a pressão. Beleza? É isso que explica o avião voando, tá? Senão você derruba o avião, hein? Resumindo a parada. O que ele afirmou? A variação da pressão em qualquer ponto de um fluido que escoa num tubo é inversamente proporcional à área. Vamos lá. O que a gente fez com a área? Diminuiu a área. Aqui, ó. A gente diminuiu a área. E o efeito final que a gente descobriu foi diminuir a pressão, tá? Então, diminui a área, aumenta a velocidade, diminui a pressão. Então, a área com a pressão é diretamente proporcional. Ele falou que é inversamente, tá? Não é AB. Beleza. Vamos lá. Tudo bem aí, gente? Se a variação da pressão entre dois pontos no interior de um fluido em repouso, graças a Deus, ele foi para a hidrostática agora, em repouso, então a variação da pressão, né, ΔP, é igual à razão da densidade do fluido pelo desnível vertical entre dois pontos. Vamos lá, teorema de Stevens aqui, hein? ΔP dGH, tá? Então a variação da pressão é igual à razão da densidade do fluido pelo desnível. Então ele está falando que é a densidade dividido pelo desnível. É D sobre H. Não, é D vezes G vezes H, tá? Tá falsa. D, né? D. A velocidade de um fluido que escoa no interior de um tubo é resultado do produto da densidade do mesmo pela pressão atmosférica. A velocidade de um fluido que escoa no interior de um tubo é resultado do produto da densidade, que beleza, do mesmo pela pressão atmosférica. Não tem nada a ver, tá? Né? A velocidade do fluido é isso aqui, tá? Se tá escoando, tá? É uma hidrostática, é uma hidrodinâmica, é Bernoulli, tá? E aqui não tem nada a ver, ele falou uma formulinha meio que absurda aí, tá? Beleza? Isso aqui não tem nada a ver, tá? Beleza? E aí dá para você perceber que o que ele falou é falso pelas unidades, tá? Então, na afirmação D, ele falou assim, ó, que a velocidade é a densidade, produto da densidade com a pressão atmosférica, tá? Então, eu vou provar que isso aqui é um absurdo muito grande. Como é que a gente pode provar? Pelas unidades, tá? Então, a unidade de velocidade, a gente sabe que no sistema internacional é metro por segundo, tá? Qual que é a unidade de densidade? É quilograma por metro cúbico. Qual que é a unidade de pressão? Sistema internacional, newton por metro quadrado, tá? O newton é força, que é massa vezes aceleração, tá? O newton é quilograma, newton é força, né? Newton é força, a unidade de força, né? É a unidade de massa, quilograma, vezes a unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado, tá? Então, isso aqui é o newton. Tudo bem? Então, se eu jogar ali, ó, vai dar isso aqui, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Isso aqui é o newton, vezes 1 sobre metro quadrado, tá? Que é o que estava aqui embaixo, tá? Aí você cancela vai ficar esse metro aqui, cancela com esse quadrado, sobrou quilograma ao quadrado, né? Quilograma ao quadrado, cadê? Por que eu coloquei a quarta aqui? Quilograma ao quadrado, vezes metro a quarta, segundo ao quadrado, tá? Quilograma ao quadrado aqui. E isso, minha gente, não tem nada a ver com metro por segundo, tá? Isso aqui é totalmente diferente de metro por segundo, ou seja, essa afirmação que ele soltou é completamente absurda, tá? E, finalmente, nos resta a alternativa aí, então, né? Por exclusão, essa é a resposta. Vamos ver? A variação da pressão aferida em um tubo de um fluido em equilíbrio, então a hidrostática, é transferida integralmente para todos os pontos desse fluido. O princípio de Pascal, prensa hidráulica, né? Então,
a alternativa é a verdadeira, tá? Então, você faz uma forcinha no fluido, ele distribui a pressão. Aí, o que a gente pode fazer de sugestão aqui para vocês, tá, gente? Pô, olha o puta trabalho que a gente teve para achar aí, tá? Então, às vezes ficar tentando no vestibular verificar se a afirmação, a sentença que ele colocou lá tá correta ou não, né? Você vê uma parada, você lê isso aqui na prova, puta, será que isso aqui é verdadeiro ou não? Bateu o olho lá, ficou meio assim, mais ou menos em dúvida, lê a próxima, lê a próxima, lê a próxima. A última é uma coisa muito, muito batida em hidrostática, tá? Muito batida. Então, você não sabe nem nada de hidrodinâmica, mas você sabe a hidrostática, lê a última, então você leia todas, tá? Viu que o teu negócio tá meio difícil de concluir? Vai lendo tudo para ver se você consegue concluir alguma coisa. E a última é perfeitamente conclusiva, tá? E com isso, minha gente, nós acabamos essa provinha aqui bem chatinha, tá? Beleza? Bom, então eu prometi, eu fiz, tá? Então toda quinta-feira teremos live de resolução de provas de vestibular de medicina, tá? Essa provinha aqui, uma prova bem chatinha, você que vai prestar o UEL. Na verdade, não é só quem vai prestar o UEL, né? Essa estratégia de você resolver provas anteriores é a melhor coisa que tem, tá? Então, você quer saber como é que é a prova? Resolva provas anteriores, beleza? E aí, eu já vou falar aqui, viu, Natália? É muito chata essa prova da UEL, eu não quero resolver outra prova da UEL tão cedo, tá? Então, prova da UEL, nós vê isso aí mais pra frente, tudo bem? A Lara falou, eu não entendi muito bem a alternativa E, tá? A alternativa E é o princípio da prensa hidráulica, né? Então, você tem ali, ó, um negócio aqui, ó. Aqui, né? Faz uma forcinha aqui nesse êmbolo, né? Você me pressionou, o que acontece? O líquido, ele é incompressível, né? Então, você distribuiu, ó, você forçou um pouquinho esse lado, né? Vai aparecer uma força do outro lado aqui, onde a pressão é igual, tá? Então, você empurra de um lado, a pressão, você pressionou o líquido, essa pressão distribui ao longo de todo o líquido, tá? E aí, como a pressão dos dois lados vai ser a mesma, né? Você pode abrir a pressão como sendo força sobre área, né? E aí você pode ter o princípio da prensa hidráulica, né? Onde fazendo uma forcinha pequena, a gente consegue subir o carro, que é o que acontece lá no posto, quando você vai trocar óleo, tá? Tem lá uma prensa hidráulica. Tudo bem, gente? Graças a Deus, Jorge e Matheus. Obrigado por resolver a prova, ajudou de nada. Tamo junto. A UEL é domingo que vem, né? É isso? Então, beleza. A ideia era essa, tá, gente? Era resolver essa prova antes. E aí você pode, né, pegar as provas dos anos anteriores, tá? E dar uma revisada, inclusive ver essa live de novo. Mas veja essa live, né? Nos próximos 3 dias, tá? Porque eu vou tirar ela do ar, tá? Tudo bem, gente? Muito obrigado a atenção de vocês, tá? Nos veremos na semana que vem. Pode me escrever no Instagram. Você se inscreva no canal Física Resolve. No Telegram tá um grupo bacana. Estou colocando várias coisas muito boas, questões de física lá, direto, tá? E o meu site, onde tem o PDF da FUVEST para você baixar. Beleza, minha gente? Muito obrigado aí pela participação de vocês. 1h30 de live, hein? Chega por hoje, tá? Valeu. Um beijo, um abraço no coração de todos. Fui!